pessoal! Não! Não, eu não vou fazer a live. Mas o Carl tá fazendo um chimarrão. Tá terminando o chimarrão na cozinha. E eu só estou querendo avisar que ele está logo chegando. Dá o devocional pra eles. Devocional? Devocionalzinho. Então, traz minha água. E aí, pessoal? Hoje eu tô de ciclista. Hoje eu tô de Você ciclista. tá combinando com o fundo desse vídeo. Isso, obrigado. Obrigado. Eu destruí teu cabelo? Uhum. Esse óculos não fica bom pra mim. Fica, pior que fica. Bom dia, Su! Sul da Você ilha. vai usar o óculos? Pessoal, na Ilha do Mel tem um lugar lá, que é lá na casa da Sul. Se for pra Ilha do Mel, tem que ir lá na casa da Sul da ilha. Ó, tem a Tatiana da Alemanha. Tá, Ó, a Rebeca rindo. Por Tatiana. que você tá rindo, Rebeca? O que vocês estão rindo, pessoal? Nossa, minha cara tá muito boa nessa live. Então vamos lá, pessoal. Antes de eu chamar meu convidado aqui, quero dar as boas-vindas a todos. Hoje é com Juliano Dias, CEO de shopping, CEO da Igreja no Cinema, CEO de um monte de coisa, empreendedor. E hoje vocês vão ouvir um testemunho poderoso do que esse cara fez com a esposa dele, ele e a Rebeca. Eles vieram de Mala e Cuia para Curitiba. E vocês vão saber o que aconteceu. Akzentke. Ich liebe deinen Akzent, Aline. Accent. Meu Deus do céu. Accent. Ó, vou traduzir o que a Tatiana escreveu. Ela falou, eu amo o seu sotaque, Aline. Agora eu não sei se ela tá falando do português, que eu falo meio caipira, é isso que você tá querendo dizer? Bom, então você traz minha aguinha lá, meu doce? Depende. Então, beleza. Então é isso aí, pessoal. O texto de hoje está em Salmo 19, 14. Salmo 19, 14. 1914. Salmo 1914. O texto diz assim, ó. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração sejam agradáveis a ti. Você sabia que Deus, ele sonda o teu coração, ele penetra os porões da sua alma, ele conhece o pensamento que te ocorreu, ele sonda o teu coração. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é como uma espada, apta para discernir, para separar os pensamentos das intenções. Todo pensamento ele tem uma intenção. Todo pensamento ele é resultado de uma intenção. E nós, imagine que o pensamento e a intenção é que a intenção é como se fosse a nascente de água e o pensamento é o fluxo do rio. Quando um pensamento... Valeu. Também te amo, meu amor. Quando um pensamento ele está equivocado, não é tão grave. E agora? Existem pessoas que pensam certo com uma intenção errada. Outras pessoas elas pensam errada com a intenção certa. Jesus ele nunca respondia uma resposta. Jesus nunca correspondia a um pensamento. Jesus sempre respondia a uma intenção. E a intenção é no campo da meditação. Eu tô com o pé quebrado, pé machucado, não quebrado, mas meu pé tá muito machucado. Faz já uma semana, acho que eu me empolguei na moto, fui fazer trilha sem bota e acabei me machucando. E eu tô já uma semana sem fazer corrida. E isso me angustia, não porque eu não consigo correr, mas é porque isso afeta a minha meditação. Desde 2012, na África do Sul, eu tinha uma pastora
a esposa do apóstolo, lá tinha o apóstolo e a apostila. E o apostila, a esposa do apóstolo, ela todos os dias antes das aulas, ela fazia a gente meditar. E eu achava um tanto estranho aquilo, porque era meio esotérico, aparentava um pouco esotérico. E o fato é que nós dizimamos, ofertamos um dos principais valores da vida cristã para o esoterismo. Você fala de meditação, você rapidamente associa mais ao yoga, budismo, ao hinduísmo, do que ao cristianismo. Só que esse texto ele fala assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradável a ti. A meditação é o campo da oração sem cessar. Quando o texto diz orai sem cessar, entenda que na sua meditação você está orando, você está se relacionando, você está em comunhão para com o Pai. Por isso que várias vezes eu falo para as pessoas, ore mais para o diabo do que para Deus, porque se oração é falar, eu sugiro que você fale mais com o diabo do que com Deus. Deus não depende das tuas palavras para ouvir o meditado do teu coração. É engraçado quando a gente fala assim, Deus está vendo, hein? Cuidado com o que você está pensando, Deus está vendo. Cara, mas se Deus está vendo o que eu estou pensando, então qual o sentido de eu ficar falando para Ele o que Ele já sabe? E essa é a lógica de a gente entender que Deus ele não escuta o que você fala, Deus escuta o que você pensa. Muito antes das palavras chegarem à sua boca, Deus ele já leu o teu coração. Por isso que entre o coração e a boca mora a hipocrisia. Porque às vezes a gente fala o que o coração está pensando o contrário, principalmente quando a gente está entre os irmãos, né? Já viu aquela oração farisaica? Você chama, Pai Celestial, muito obrigado por essa comunhão. Na verdade você está de saco cheio que as pessoas estão na tua casa. Quantas vezes que a gente ora uma oração hipócrita, ela é contrária ao que você está pensando. E por isso nós precisamos entender que a meditação é um dos valores mais importantes da vida cristã. Nós precisamos descobrir de volta o poder da meditação. Hoje, com o pé machucado, eu peguei minha bicicleta, vazei, dei maior rolê no centro de Curitiba, porque eu precisava meditar mais de 1 hora. Meditação é o seguinte, você coloca o fone de ouvido, fecha o teu olho assim, vai correndo, vai andando, vai pedalando. E enquanto você está ali, você sozinho, você fica 1 hora deixando Deus falar com você. Um homem de oração não é baseado pela capacidade que ele tem de falar com Deus. Um homem de oração é um homem que tem a capacidade de ouvir o que Deus está falando. Lembra dos profetas de Baal? Se a gente fosse escolher entre o profeta Elias, ou Eliseu, não lembro, sempre troco, ou os profetas de Baal, provavelmente você ia chamar para o teu ministério de oração mais os profetas de Baal do que o profeta. Só que o poder do profeta não estava no que ele falava, estava em quem ele era. O seu poder da vida de oração não está em o que você fala. O poder da tua vida de oração está em quem você se tornou. E quando você fala, o pau tora. Quando você abre a boca e faz... Imagina que o profeta chegou e fez assim, e o fogo caiu e lambeu água, lambeu pedra, lambeu a lenha, lambeu tudo. Não sobrou nem água, o fogo queimou a água. Então eu quero deixar para vocês uma senha. Antes de você se preocupar com ler Bíblia, eu li 30 minutos hoje. Antes de você ficar guerreando, antes de você ficar não sei o que, vai para meditação. Meditação, guarda essa senha, medite. A sua meditação vai mudar o teu resultado. Meditação é a capacidade de você alcançar o dobro do resultado com metade do esforço. Sabe aquela sabedoria? Você fala assim, nossa, Cal, como você é sábio. Aonde que você aprendeu isso? Eu garanto que de cada 3 coisas, 2 veio do meu tempo de meditação. Meditação é um lugar que, Deus fala com você, que você fala assim, meu Deus, como assim? E aí você compartilha com alguém aqui e ali, e de repente as pessoas começam a dizer, cara, é isso, é isso, é isso. Então, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente,
nos outros dias aí, porque meditação é um campo que a gente precisa desbravar ainda dentro do cristianismo e trazer de volta. Temos que recuperar esse valor do cristianismo que se perdeu e virou esoterismo. Beleza? Então, com vocês, vou mutar aqui os comentários. Com vocês, Juliano de marido da Rebeca Giuliani. Fala, doutor. Fala, meu brother. Como Seja estão as coisas? bem-vindo, meu pastor. Que honra, hein? Estar nessa mesa com você. Eu não vi a hora, demorou um pouco, mas chegou o dia. Antes tarde do que mais tarde. É isso aí, antes tarde do que ainda mais tarde. Pessoal, para quem não conhece, esse é o Juliano. Juliano, ele é de São Paulo. Você vai ver que o sotaque dele é bem paulistano. E a gente tem uma história muito legal para contar. E ele vai contar tudo para a gente, como tudo começou, por onde começou, como foi o meio e como você veio parar nesse lugar chamado hoje. Mas só quero fazer uma apresentação rápida. O Juliano é um dos caras que a internet trouxe para nós, né? Existem pessoas que te apresentam, existem pessoas que Deus apresenta elas para a gente. E sem a menor dúvida, o Juliano é um cara que, fuçando na internet, ele chegou num lugar chamado Igreja no Cinema, através da família do Vinícius. E hoje ele é uma das pessoas chaves em tudo que a gente está fazendo. A maneira como o Juliano ele encontrou sabedoria para chegar a esse lugar na vida que ele chegou. A maneira como ele descobriu o ouro. Né? Às vezes a gente vive numa comunidade, num contexto onde a gente nem percebe o que a gente carrega, a gente nem percebe o poder que a gente tem. E tudo que a gente vem construindo já há 17 anos, como comunidade, o Juliano foi um cara que de longe ele viu, discerniu e caiu para dentro. Né? Às vezes as pessoas falam, vocês são um grupo fechado, vocês são muito fechados entre vocês são, é difícil, é uma panelinha, não sei o quê. Mas está aqui uma pessoa do além, que é aleatório, começou a perceber, se relacionou e com muita responsabilidade ocupou um lugar na cadeira que hoje ele faz parte do nosso core group. Né? Ele faz parte do meu círculo íntimo de relacionamento. Hoje ele é um dos caras ombro a ombro que carrega um piano comigo. É um cara que tem o meu respeito pela casa que ele estabeleceu, pela integridade que ele tem. É um padrão entre os fiéis, é um dos caras assim que você descobre que Deus ele faz não só num lugar no mundo, mas Deus ele faz em vários lugares. E o Juliano é um dos caras que a gente se aproximou de São Paulo para Curitiba, fez essa ponte. No meio desse processo ele fundou uma igreja no cinema, estabeleceu liderança lá. Tem 42 anos, se não me falha a memória. E ele vai contar um pouco para a gente como é que Jesus foi parar na vida dele. Então, antes de você se apresentar, eu gostaria que você fizesse aí as suas apresentações e, em seguida, contasse pra gente como Jesus foi parar na tua casa, ou como você veio parar na casa de Jesus, por onde ele entrou na tua vida e quais são as somas dos momentos que te trouxe nesse dia chamado hoje. Né? Com certeza, hoje você está onde seus pensamentos te levaram. E que pensamentos foram esses que te conduziram numa vida que você leva hoje? Você é o CEO de uma empresa hoje, chegou a ter 50 funcionários, 40, 50. Você passou pela dor agora de ter que demitir alguns funcionários. Você mesmo está tendo desafios financeiros com a tua empresa familiar, com a tua empresa onde você é contratado para gerenciar essa empresa. Conta tudo hoje para nós. Tudo sobre a tua história. Eu acredito que aqui tem pessoas muito importantes da Igreja do Cinema que já te viram, já te ouviram, mas não sabem detalhes muito importantes que gerou essa conexão tão preciosa, que eu admiro muito, valorizo demais e sou honrado, cara, sou honrado mesmo, porque você é um cara que pensa fora da caixa, você é um cara que discerne as coisas no espírito, não se move por circunstância, e é bom saber que você é maduro e você é resposta de oração lá atrás. Né? Um dia eu pedi, Deus, me mande famílias. Meu sonho é que a Igreja do Cinema seja uma igreja que impacte em famílias.
E quando eu vejo pessoas como você na Igreja do Cinema, eu percebo que a Inc. ela superou a mocidade, entrou no lugar de maturidade e você tem sido pessoa muito chave em tudo isso aí, nesse amadurecimento coletivo. Hoje nós somos uma igreja basicamente familiar, orientada para todas as idades, com muito bom gosto, com muita contextualização contemporânea, mas que a gente valoriza 100% os valores ortodoxos, tradicionais. Então é com você, meu irmão. Mano, é muita história para contar em pouco tempo, mas vamos lá. Você me corta aí, me interrompa se eu tiver muito detalhista. E eu não sou muito Prepare que detalhista. vai ser só a primeira, tá? Eu tô aqui com a minha esposa falando no meu pensamento. Você não é um detalhista, mas eu vou tentar ser detalhista para enriquecer a história. E olha, eu vou antecipar um spoiler aqui. Eu vou fazer uma revelação nessa live. Eu não ia fazer. Aliás, eu nem sabia se ia fazer, mas eu só vou fazer porque eu, depois de 42 anos, consegui contar isso para minha esposa. Uma coisa que eu guardei de pessoas que são, talvez minha irmã não saiba do que eu vou contar para você hoje, mas só porque eu consegui contar para minha esposa há pouco tempo atrás, por todas essas circunstâncias que a gente vem vivido, eu vou contar para você também e para quem estiver ouvindo a gente aí. Mas, cara, a minha história, quando eu passei aqui em outubro, quando eu decidi vir para Curitiba, quando eu consegui concretizar nossa vontade no espírito de vir morar em Curitiba, eu testemunhei um pouco na Inc. de Curitiba, de Blumenau de Floripa, um pouco da minha história, mas eu vou aprofundar ela um pouco mais hoje. Cara, eu voltando com você de viagem uma vez, eu te disse, você usou uma expressão que eu vou emprestar ela de você. Você disse que no lixo nascem flores. E eu sou uma dessas flores, cara. Para contar minha história, eu preciso contar a primeira história dos meus pais, né? Minha mãe nasceu numa família extremamente violenta, onde o adultério, o assassinato, o alcoolismo eram coisas presentes, a agressão doméstica, todo esse contexto. Minha mãe cresceu nesse contexto, meu avô chegou a tirar a vida de uma pessoa, minha avó traía o meu avô constantemente, minha mãe percebia isso, cresceu nesse contexto. No interior de São Paulo, na cidade de Assis, cidade pequenininha, perto de Marília, foi nesse contexto que ela cresce, né? O meu pai, por outro lado, filho de uma italiana que a gente nunca nem viu falar, ele foi adotado, nasceu no bairro do Bexiga, em São Paulo, bem no centrão dos meus, e foi adotado por uma portuguesa, nunca soube o paradeiro da mãe verdadeira, nunca teve a figura de um pai, nunca viu um pai na vida. A mãe que adotou ele era solteira, tinha namorados e tal. Meu pai foi engraxate. Meu pai vendeu paçoquinha na porta das escolas para poder ter uma diversão. Se formou no ensino técnico e começou um negócio, e esse negócio produziu um conforto bastante bom para mim como filho. Minha mãe, do outro lado, nasceu na roça, morou até aqui no Paraná, uma cidade tão pequena que eu nem sei o nome. Eles brincavam, meu pai brinca para falar que era no quilômetro 12 de qualquer rodovia lá, porque nem nome tinha cidade. Cresceu aqui brincando com boneca de sabugo de milho e tal, nesse contexto de violência que eu te falei. Um irmão dela tentou se matar, o outro também assassinou a esposa e ficou preso. Enfim, e eles se batiam, né? Esse irmão batia muito na minha mãe e tal. E aí minha mãe começa a namorar com meu pai, lá em sei lá quanto, em 70, na década de 70 ali, e eles engravidam, né? Naquela época o grande escândalo social era uma mulher casar grávida, né? Hoje já é outro escândalo. Mas naquela época uma mulher que casasse grávida não podia casar de branco, né? E eles estavam meio que namorando ali e tal, e eles engravidaram de mim. Depois de muitos anos, quando eu tinha 14 anos, eu descobri minha mãe num dos desesperos conjugais do casamento dela. Eu estava na adulta ali, voltando para casa, muito brava com meu pai, porque tinha descobrido ali casos até de adultério e tal. Ela me contou, falou, olha, uma vez na fila da farmácia eu estava grávida de você e a gente foi tirar você. A gente desistiu abortar você. E aí eu estava com seu pai na fila da farmácia e por alguma razão
a gente olhou um para o outro e falou, vamos ter essa criança, vai. Vamos criar esse menino. E aí eles desistiram de me abortar. Ainda assim, ela descobriu casos extraconjugais do meu pai e tal. Depois disso, ela se jogava de barriga no chão para ver se eu morria, com a desilusão do casamento. E assim, ainda assim, eu não morri. Isso foi quando eu tinha uns 14, 15 anos. Eu cresci ouvindo minha mãe falar mal do meu pai. E cresci ouvindo o meu pai falando mal da minha mãe por conta de brigas familiares e tal. Minha mãe contando que o herói era um traidor e tal. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, foi muito difícil para mim, né? Daí eu cresci nesse contexto, bastante complicado. O que eu contei para a Rebeca, que eu disse que ia te contar, que pouquíssima gente sabe, eu acho que a Rebeca sabe, meus pais desconfiam, talvez algum psicólogo que eu tenha feito terapia em algum momento da minha vida saiba também, é que por volta de 9, 10, 12 anos eu fui abusado sexualmente por meninos, e também abusei depois disso. Eu tinha vergonha de contar isso, né? Eu tinha relações homossexuais quando eu tinha 8, 9 ou 10 anos de idade. E isso marcou toda a minha identidade sexual até me converter. Fui um cara que pegava geral. Relações homossexuais foi só nessa época mesmo, né? Entre 8 e 10 anos, em que eu era abusado e também abusava depois, nesse contexto de moleque. Só que isso marcou a minha identidade sexual por muitos anos, inclusive no próprio casamento. Só que eu só fui entender isso agora, recentemente, né? Quando eu consegui trazer à luz essa situação diante de quem eu de fato sou e diante daquilo que eu quero ser para minha esposa e para os meus filhos. E depois eu entro nesse detalhe que é bem complexo. Enfim, fui um cara louco, pegava geral, balada, bebia, bati carro, capotei não, rodei na marginal, enfim. Era esse cara que eu era. Meu pai se deu bem profissionalmente, conseguiu pagar uma excelente educação na melhor escola da minha cidade. Eu fiz curso de piloto, de avião, me formei, só que o mercado não deu bom. Depois fui fazer publicidade no Mackenzie. E nesse contexto eu me converti. Por que eu me converti? Porque meu pai, ele pegou câncer. Assim, mas imagina a treta no casamento entre os dois, meu pai pegar câncer. Nesse momento eu falo, você que tem falado muito sobre casamento, você vai entender uma história interessante. Nesse momento meu pai pega câncer, ele pega primeiro um inguinal na virilha. E aí, ele, com esse câncer inguinal, a gente achou que ele ia morrer, minha mãe também. Mas enfim, vamos ver o que era. Ele fez uma cirurgia rápida ali, tirou, fez radioterapia e zerou. Um ano depois, ele pegou um câncer no fígado. E aí ele foi fazer uma cirurgia e tal. E o médico abriu, fechou. Entrou na sala, falou, não, está em metástase, na verdade a origem era o intestino e tal, um câncer difícil, mas enfim, vamos ver o que a gente pode fazer. Quando o médico saiu da sala, nessa época minha mãe já estava começando a receber aquelas irmãzinhas de coque, sabe, dos reteté em casa, fazer reunião em casa e tal, e profecia para lá, e eu só ouvindo, né, só ouvindo os testemunhos, tá ali, ficava ali para agradar minha mãe, saía fora para balada depois, mas comecei a ouvir aquilo que minha mãe estava ouvindo meio que de canto de ouvido, assim, atrás da porta, né. Então nessa época minha mãe já estava tendo contato com o evangelho, mas o cara saiu da sala, o médico saiu da sala depois da notícia de que, olha, a gente abriu, fechou seu pai porque não tem o que fazer, o câncer já tomou o fígado inteiro, saiu do intestino e a gente vai ver o que vai fazer. Quando o cara saiu, eu saí atrás dele, e aí eu falei, doutor, você falou metástase, carcinoide, eu não entendo nada disso, me dá a real. Ele falou, Juliano, como o câncer tem origem no intestino, nossa ideia era abrir o fígado, tirar a parte do câncer e o fígado regenera e tudo bem. Ele falou, cara, é um câncer muito complicado, tomou todo o fígado e nesses casos o paciente costuma morrer em 6 meses. E era verdade. Depois desse tempo a gente viu muitos amigos do meu pai, nossos, terem câncer no fígado, porque do fígado vai para o pulmão e do pulmão a velocidade é muito grande, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu não contei isso para ninguém. Não voltei para o quarto, não contei aquilo para ninguém, fiquei para mim. Ele falou, também é um tipo de câncer carcinoide que não tem quimioterapia. Então não tem o que fazer. Seu pai vai morrer em 6 meses se tiver sorte. Bom, eu tinha ouvido aquilo
daquelas irmãzinhas do coque, né? E eu tinha ouvido um testemunho de uma mulher que tinha recebido um diagnóstico de morte também, e essa mulher disse que entrou no quarto e fez uma seguinte oração: se eu não morrer, ela orando por ela mesma, eu vou servir a Deus até o último dia da minha vida. Eu lembrei daquilo naquele momento, voltei para o quarto, minha mãe estava lá, meu pai, e eu fiz a mesma oração num quarto. Entrei num quarto e disse: se meu pai não morrer desse câncer, eu vou servir Deus até o último dia da minha vida. E só para encurtar a história do meu pai, fazem 20 anos que ele está vivo, está gordo, está com diabetes, está com triglicérides, tirou 1/3 do pulmão, já pegou um novo câncer no pulmão, agora em 2019, já tirou 1/3 do pulmão direito e está trabalhando normalmente na cidade de São Paulo com coronavírus e tudo mais, comendo tudo que pode e que não pode. É um testemunho vivo, fantástico, a prova de que Deus existe. Nenhum médico hoje, ele vai em médicos para tratar de outras coisas, ele conta o que ele tem, os médicos não acreditam. Então, aconteceu. Por que eu estava falando da minha mãe? Falando de casamento, né? Porque nessa época em que ele pegou o câncer e fez a cirurgia lá e ficou em casa, ele estava totalmente debilitado. Minha mãe tinha todas as razões para dar um pé na bunda dele e falar: ó, você fez isso aqui comigo, agora morre aí, porque isso aí é castigo sobre você. Só que ela já tinha recebido o Espírito Santo, né, cara? Já tinha Deus dentro dela. E nesse momento ela tomou uma atitude que eu nunca vi nenhuma mulher tomar, né? Ela abriu mão de si mesma, da sua vontade, do seu direito, da sua vingança, e decide cuidar dele, mesmo tendo todas as razões para não. O resultado disso foi que isso impactou a minha família hoje, isso impactou a família da minha irmã, e isso ensinou pra gente que todo casamento tem problema, né, cara? Mas casamento não é sobre satisfazer a sua vontade, o seu prazer, não é sobre ser feliz, é sobre fazer feliz. E cara, isso impactou e impacta hoje a família de muita gente. Hoje meu pai tem eu e minha irmã de filho biológico, com a minha mãe, né? Mas tem uma dezena de pessoas que adotaram eles como pai e mãe, porque eles são a expressão de um casal feliz, de um casal de amor, de um casal de paz. Todo mundo quer ficar com eles, todo mundo quer visitar eles na quarentena. Hoje um não consegue viver sem o outro. E aí, enfim, isso é marcante, isso marcou a vida de muita gente. Essa é a história até eu chegar no Evangelho, né? Recentemente, há uns anos atrás, a Rebeca, eu falava para a Rebeca que eu era virgem, quando a gente namorava. Alguma falha de comunicação, eu provavelmente não fui muito claro para ela quando eu dizia que eu era virgem. Mas o que eu estava dizendo para ela? Eu estava dizendo que depois que eu nasci de novo, eu nunca mais tive envolvimento sexual com ninguém, né? Então, nessa perspectiva, eu dizia para ela que era virgem. Depois que a gente casou, que eu estava comentando o meu passado, ela falou: poxa, mas você não era virgem? Eu falei: não, eu era. Só que depois que eu nasci de novo, ela falou: não tinha entendido isso. Aí eu falei: não, calma, deixa eu te explicar. E, cara, é muito verdade isso. Por quê? Uma coisa é você estar no deserto, ali morrendo de sede, aí você está ali e você vê um pote com um líquido preto dentro dele, saindo bolhas e transpirando. Você fala: cara, não vou tomar isso aí, eu não sei o que é isso aí, eu não vou tomar. Por mais sede você tem. Só que se alguém vier para você e falar: isso aí é Coca-Cola, você vai cair de boca na Coca-Cola, porque você sabe que o negócio é bom. Então, uma coisa é você negar o sexo, nunca ter experimentado ele. Outra coisa é você ter experimentado várias maneiras de sexo e negar ele depois de uma metanoia, depois de uma transformação. Então, eu brinco para ela e falo assim: eu casei mais virgem do que qualquer pessoa que tenha tido relação sexual, porque durante 10 anos, depois da minha conversão, que foi o tempo que eu demorei para me casar com ela, mais ou menos, nunca mais eu tive relação sexual com ninguém. Então eu falava para os jovens, quando eu era pastor de jovens lá em Guarulhos, eu falava para eles: cara, uma coisa é vocês, eu sei que vocês estão enfrentando de vontade, mas tenho certeza que a minha luta é tão difícil quanto a de vocês, mas a diferença é que eu sei o quanto é bom esse negócio.
Então, fujam disso, porque isso vai impactar a história do casamento de vocês. Uma única referência, uma única mulher, uma única intimidade é muito melhor do que muitas outras te acompanhando, né? Hoje eu soube que o Justin Bieber recentemente fez uma declaração parecida, né? Ele falou que se ele pudesse voltar lá atrás, ele teria conhecido uma mulher só no casamento. Sem dúvida, é muito melhor. Porque com tudo aquilo que eu te falei de identidade sexual, de relação homossexual na infância, de promiscuidade na juventude e adolescência, você carrega, né, referências, você carrega pensamentos, você carrega uma série de coisas que, cara, você tem que lidar com isso. Deus perdoou, Deus apagou, Deus não se lembra mais, mas isso está registrado na sua memória, isso está registrado na sua identidade. É um grande problema. E isso veio para o casamento com masturbação, com pornografia, com pensamentos. Nunca traí a Rebeca, nem nunca tive vontade. Trabalhei sozinho no Rio de Janeiro, trabalhei sozinho em Salvador, em vários lugares do Brasil, ficando sozinho, tendo todas as oportunidades do mundo, mas o pensamento foi sempre um grande desafio, né? Então, e isso você arrasta, é muito difícil arrastar. Então, recentemente eu tive coragem de contar essa história para a Rebeca, que eu acabei de falar, né, sobre o passado da infância, sobre o passado de pornografia, de imoralidade, masturbação no pensamento, cara, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu queria encorajar você que está assistindo agora ou vai assistir a trazer à luz tudo aquilo que está em oculto na tua relação, porque a reação da Rebeca foi surpreendente. Foi ali, assim, eu sempre achei a Rebeca uma esposa extraordinária, né, cara? Sempre achei ela... ela tem todas as suas implicações de amadurecimento de um ser humano, como eu também tenho, mas eu sempre achei ela mansa, sábia, sempre parceira, né, das minhas loucuras e tal. Mas quando eu contei a verdade para ela, cara, de quem eu era, 100%, assim, quando eu fiquei nu de verdade, né, quando eu rasguei meu passado, eu falei, cara, eu não vou ter nenhum segredo mais, nenhum pensamento escondido. Daí eu vi a mulher que eu tinha, cara. Daí eu vi do que ela era feita, sabe? Eu esperava que ela falasse, cara, quer saber? Você mentiu para mim durante anos, eu quero divórcio, você é um mentiroso, você me trai em pensamento, você é uma farsa, tudo aquilo que você pregou, esse tempo todo é uma mentira. E ela falou, e eu chorava copiosamente no colo dela, e ela me abraçava e dizia, obrigado por confiar em mim, e eu tenho certeza que o nosso casamento hoje é algo que está muito acima do que qualquer palavra possa explicar. Eu vou ficar aqui a manhã inteira com você tentando descrever o que hoje a gente está vivendo e é recente, e não vou conseguir. E é mais ou menos isso. Até minha conversão, assim, resumindo muito, é mais ou menos isso que eu cheguei até Jesus, o meu casamento e o Evangelho. Você é uma das igrejas pelo Brasil, para quem não sabe, a igreja no cinema nacional, ela foi muito orgânica, o crescimento dela, e você foi mais um dos caras que pela internet começou a assimilar algumas coisas. Chegou um dia que você olhou e falou, puxa vida, como é que eu faço para ter isso, né? E aí só tinha um jeito, você se tornar isso para tua cidade, né? Conta pra gente um pouco como é que foi essa experiência de você ter um dia decidido assumir a bronca e finalmente ter assumido que você é um líder, um homem que Deus levantou para liderança, para governar uma comunidade, para servir as pessoas. Eu sei que você é um cara que, eu brinco, né, que quanto mais ocupada a pessoa, mais efetiva ela é, né? Deus não usa os desocupados. Os desocupados, eles já estão desocupados justamente porque não produzem, né? Parece que quanto mais desocupada a pessoa, mais difícil tudo é para ela, né? Ela é muito letárgica, muito arrastado, é difícil. Aí você vê um cara que ele faz isso, faz aquilo, vai pro judô, vai pro esgrima, pega as crianças na escola, corta a grama. E no final você vê que esse cara ainda sobra tempo para ele ler, daí ele fala que leu 15 livros no ano, ele fala que foi para a escola, para aula de mandarim. De repente você fala, cara, mas como é que esse cara tem as mesmas 24 horas que eu e produz tanto? Né? E eu vejo que isso é uma virtude. E você é um cara que estava extremamente ocupado.
Você já tinha ministério local, você já tinha emprego, você já tinha teus negócios, teus investimentos. Tua esposa tem uma empresa dentro do shopping e não era falta de ter o que fazer que levaram vocês a fazer alguma coisa, né? Mas o que que realmente impulsionou vocês no sentido de terem falado, não, não, vamos levantar uma igreja no cinema aqui em Guarulhos. A gente precisa disso aqui em Guarulhos. Como é que foi essa história? Só um pensamento antes, cara, que é importante, que marcou minha história também. Quando me converti, eu lembro que eu estava num daqueles eventos evangelísticos do Cast the Fire, lembra deles, do Canadá? E um cara passava a mão no meu coração, assim, um cara me chamou, vai lá na frente, que eu queria orar, eu estava convertendo naquela época, ele passava a mão no meu coração e falava assim, eu vejo I see a pure heart, eu vejo um coração puro em você. Eu não entendi nada daquilo. Há poucos anos atrás, um dia Deus me falou que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E aí eu entendi o que me move em muitas ações e decisões que eu tomo, assim. E aí eu entendi porque a pureza do meu coração me faz ver Deus nas pessoas. E vendo Deus nas pessoas, o que te faz... Você falou sobre intenção, né? A intenção de suprir a necessidade de Deus nas pessoas me move. Então, sempre, tudo aquilo que... E aí eu trago outra frase que é comum aí, é que heróis não fazem o que querem, heróis fazem o que é preciso. Né? Isso é o que define heróis de pessoas humanas e normais, né? As pessoas fazem só o que querem. E, na verdade, o que define um herói é que ele faz aquilo que é preciso, mesmo que isso seja dar a sua própria vida, né? Então, eu sempre me envolvi com muita coisa porque eu sempre fiz aquilo que era preciso para aquele momento, né? Então, poxa, eu preciso estudar agora, então eu vou estudar. Eu preciso abrir uma empresa para aumentar minha renda, eu vou abrir uma empresa. Eu preciso fazer uma coisa difícil no meu trabalho, eu preciso fazer, não tem jeito. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se o problema me afeta, o problema é meu. Então, eu vou lá e faço. Então, isso me fez me envolver sempre em muita coisa. Depois que a gente casou, eu me tornei executivo de um superintendente de shopping center. Na verdade, para me casar, eu tinha uns 3 empregos para conseguir a grana para casar, né? Eu lembro quando a gente fez Depois, uma vez, eu vou fazer uma live carreira, isso para contar esses testemunhos aí. Quando a gente fez o plano de casar, a gente tinha ajuntado um décimo do que precisava para casar, né? Mas a gente falou, vamos casar de qualquer jeito mesmo. 8 meses depois, a gente casou num castelo, com viagem para os Estados Unidos, com desconto de 45%. Enfim, mais uma vez eu vou contar, mas enfim, quando você estabelece algo em benefício do casamento, vai ter provisão, como deve ser assim também para os filhos. E em breve a gente vai estar com os nossos aqui para mostrar para vocês. Amém. Mas enfim, sempre me envolvi em muitas coisas. E aí me tornei superintendente de shopping center, comecei a trabalhar muito com isso. Fui para Bahia, Rio de Janeiro, fiz a gestão de inauguração de 3 empreendimentos como responsável por isso e tal. Isso me fez me desgastar muito, né? Além disso, recentemente, quando a gente decidiu fazer um sabático, eu estava sendo superintendente de um shopping. A gente tinha perdido, acho que a 2ª gestação, já, eu e a Rebeca. Eu fazia a administração financeira do quiosque dela. Ela tem uma loja, um quiosque, né, dentro de um shopping center em São Paulo, que está fechado agora por conta do Covid. Eu fazia administração financeira disso, dava apoio para ela nisso. Eu fazia pós-graduação no INSPER, em São Paulo, de gestão de pessoas. Eu ainda estou vice-presidente de uma ONG na Cracolândia, que é bem ali no fluxo da Cracolândia, e também tinha a Igreja no Cinema, que estava voando ali, né, no seu 2º ano. Isso tudo ao mesmo tempo agora. E aí, cara, eu me desgastei muito, estava bastante cansado, sobretudo com a perda da 2ª gestação. E eu falei, Carreira, vamos fazer um sabático. E desse sabático ainda continuei com muita coisa, porque a única coisa que eu tirei daí foi o trabalho, a empresa. E aí o tempo foi consumido pelas necessidades da comunidade, né? Mas acho que eu fugi um pouco da tua pergunta. Você me perguntou sobre como eu cheguei até essa comunidade da Igreja no Cinema, né? Mas foi importante dizer que eu me tornei superintendente de shopping em 2011,
Mas antes de ser superintendente, eu fui coordenador de marketing em 2003. E foi bem na época que eu contei para você agora há pouco que eu me converti. Quando isso aconteceu, eu estava bastante intenso na igreja, né? Eu entrava, que nem eu vi o Elder falando aí, é igualzinho. Quando eu me converti, eu entrava numa igreja, levantava um profeta e falava, eis que te digo que você vai pregar e para muita gente, que você vai ser vaso, que é cajado de ouro, espada de fogo, uma série de coisas. Aí eu entrava numa igreja e um profetinha levantava e tascava isso para mim, impressionante, direto. E aí eu comecei muito intenso, né? Sempre fui muito intenso em tudo que eu fiz. E na igreja não foi diferente. E eu andava, eu que fazia as montagens de campanhas de mães, namorados nos shoppings, né? Eu era o cara do marketing, então eu acompanhava nas madrugadas. E eu andava, Cal, em 2003, nos corredores do shopping de madrugada, eu falava, cara, tem que ter uma igreja aqui dentro. Como não tem uma igreja dentro de um shopping? E aí, só que eu falava, é muito caro. Mas que uma loja custa 40 mil reais, 50 mil reais, 30 mil reais para comportar uma igreja, isso é impossível. Quarta-feira, 2017, 2016, 2017, eu chego em casa, a Rebeca Juliano, dá uma olhada nisso aqui. Aí ela mostra o vídeo do Vina lá, dos gêmeos, e aí falou, olha só daqui. Aí mostrou a igreja no cinema, você pregando. Isso era uma semana antes do carnaval, janeiro de 2017. Daí eu falei, a gente tem que ir lá conhecer isso agora. Vamos para lá no carnaval? Bora. Pegamos o carro, nós nem sabia onde era aí. Vamos para Curitiba no carnaval, chegamos aqui no domingo, entra no site aí para ver onde é que é a igreja no cinema. Aí entramos lá no Jardim das Américas. Chegamos lá no hall, no welcome, a galera, uau, que legal, de onde vocês são, São Paulo e tal. Aí eu, né, religioso não, porque eu já tinha saído da igreja faz tempo, eu estava fazendo reunião na Cracolândia, a religiosidade já tinha saído da minha roupa. Mas aí eu cheguei e fiquei meio tímido assim, né? Falei, cara, imagino que para fazer uma igreja no cinema em São Paulo vai ter que fazer curso, vai ter que falar com o pastor, vai ter que fazer um discipulado, um estágio. Eu falei que, putz, deve ter. Mas eu vou perguntar, né? Falei, menina, eu nem lembro quem era que me atendeu. Como é que a gente faz assim para montar uma igreja no cinema em Guarulhos? A menina olhou assim para mim, uau, que louco, você quer fazer uma igreja no cinema? Galera, vem ver, tem um cara querendo fazer uma igreja no cinema em Guarulhos. Eu falei, que loucura, velho, como assim? Aí chegou alguém perto de mim e falou assim, vocês são o casal de São Paulo que vai almoçar na casa do Cal? Eu falei, ó, eu sou o casal de São Paulo, mas não combinei, nem sei quem é o, nem sei quem é o Cal, não conheço. Aí daqui a pouco você chega e com a Lene e fala, ô, beleza, vocês que vão almoçar lá em casa? Eu falei, não é, a gente é de São Paulo, mas a gente não marcou nada. Aí você fala, então vai, tá aí, vamos lá almoçar lá em casa e tal. Aí eu tava indo assistir o Luiz Hermínio depois da sessão. Falei, não. Aí você me conectou com o Elder. Fui lá no Luiz Hermínio, dormi lá e depois eu voltei segunda-feira, jantei com o Elder e aí eu encontrei a simplicidade de uma mensagem, né? E ali estava a resposta, né? 18 anos depois, aquilo que eu olhava nas madrugadas no shopping estava realizado numa igreja pronta, montada com cadeira, com tela, com ambiência. E aí eu falei, cara, eu tenho que levar isso para Guarulhos. Minha cidade não pode ficar sem isso, né? E mais do que o modelo, né? A mensagem que o modelo carrega foi ressignificante, né? Foi disruptiva e é ainda, né? E aí, cara, a gente voltou para Guarulhos ensandecido, montamos um grupinho lá, a gente tem que acontecer. Tinha, sei lá, 10 pessoas na sala da minha casa. E eu comecei a Igreja do Cinema falando assim, a Igreja do Cinema Guarulhos, né? A primeira frase que eu disse na reunião, eu falei, eu estou começando essa igreja, mas eu estou procurando um sucessor. A primeira frase que eu disse, eu quero alguém para ficar no meu lugar. Isso aqui não é para mim. E aí a gente começou aquele trabalho falando, a gente precisa marcar uma data, porque noiva que marca a data não casa. Noiva que não marca a data não casa nunca. E a gente marcou 3 meses depois. Começamos a fazer reunião na Livraria da Vila, no Parque Shopping Maia, os Team Nights. Daí vimos que ia ficar meio apertado, remarcamos para 31 de julho de 2017. E aí inauguramos, para ser bem resumido, né?
lá no Cinépolis do Parque Shopping Maia com quase 300 pessoas numa sessão que você estava lá pregando. E, cara, a gente, sei lá, sem dúvida nenhuma, ressignificou a vida de muita gente lá. E uma das minhas maiores conquistas foi poder ter cumprido, né, a palavra de que eu não ia ficar lá e hoje a comunidade vive sem nós. Tem algumas das pessoas aí assistindo a gente agora. Saudável, apaixonadas pelo Evangelho, pela mensagem que a gente carrega, que você começou lá em 2013 com aquele time fantástico, com esse time fantástico que você tem. E foi mais ou menos assim que a gente chegou até a Igreja no Cinema, né? Daí, Curitiba, cara, foi só uma realização de um sonho, de morar numa cidade como essa, mas mais do que isso, de estar numa comunidade como essa. Sempre te disse que as pessoas que você conseguiu reunir ao longo da história, e que por mais que estejam morando longe ou por alguma razão distantes, são pessoas extraordinárias. É um ecossistema extremamente saudável, onde eu quero criar os meus filhos, onde eu quero ser relevante naquilo que Deus me colocou dentro de mim, numa igreja que revela destinos, que desperta propósitos, que não se preocupa com a instituição em si, né? A instituição não é a finalidade, onde as pessoas são a finalidade. Essa é uma comunidade que merece o nosso tempo, o nosso sangue, o nosso dinheiro, merece o nosso talento, e algo que pode mudar a vida desse país, sem dúvida nenhuma. Essa parte da história é interessante. Para quem acompanha um pouco da Igreja no Cinema, ano passado a sensação era de morte, que a igreja estava morrendo. E nesse estrangulamento social dentro da nossa igreja, muitos caíram fora. Alguns caíram falando, vai fechar, então vamos sair fora. E de fato a Igreja no Cinema ela morreu ano passado. Só que ela morreu, e eu confesso que foi uma angústia, né? Desde julho do ano passado, eu com minha esposa no sabático e as coisas aqui indo de mal a pior. E aí a gente só ouvia Jesus falando, não, deixa comigo, né? A gente podia ter suspendido a viagem, não, vou ter que jogar para frente, agora as coisas estão... Né? Mas a gente não corresponde com os resultados, né? A gente não se orienta pela circunstância, a gente se orienta pela palavra que Deus falou, faça isso e aquilo e pronto. Não, mas está dando errado. Então, mas dar errado é parte do processo. Dar errado no propósito, todo erro é acerto. Então, é um acerto dar errado, quando a gente entende o todo, né? E aí foi nesse momento de angústia que ano passado alguém me ligou e falou, Cal, eu tive uma visão com você e assim a visão. E eu olhei e falei, bom, se você está dizendo, amém, né? Mas era uma visão que ele falava assim, a partir de agora, você vai enxergar cristalino, como nunca antes, teu futuro, tua visão de igreja, tua visão de vida. E eu confesso que eu estava numa escuridão tão, assim, parece um blackout, deu um blackout. E 3 semanas depois eu recebo a primeira ligação baseado nisso. E é o Juliano me ligando, falando, Cal, janeiro eu tô indo para Curitiba. A minha volta para o Brasil seria em maio, seria esse mês, agora. E eu falei, cara, mas janeiro eu não tô em Curitiba. Não, mas eu tenho uma palavra e vou para Curitiba e conte comigo na Igreja do Cinema. E eu lembro que você usou dessas palavras. Você falou assim, eu já enxerguei onde Deus vai te levantar como voz, como ministério, como mensagem no país. E eu sei de gaps que a Igreja no Cinema tem. E eu tenho essa expertise para fechar esses buracos. Eu estou indo para Curitiba. E o fato é que eu brinco hoje dizendo assim, o Juliano ele viu um Boeing caindo de ponta e decidiu entrar dentro. Eu falei, cara, mas tem certeza mesmo, né? Ele acompanhou todos os bastidores do que acontecia aqui em Curitiba. E ele falou, não, tem, é isso aí mesmo. E resumindo, ele veio para Curitiba, né? Uma empresa chamou e convidou ele para compor a cadeira de CEO da empresa. Aí ele me consultou e perguntou o que eu achava, se era isso mesmo ou não.
E a gente percebeu como Deus, ele vem, né? Você dá o passo e Deus coloca o tijolo embaixo, né? Deus faz o asfalto conforme a gente vai caminhando, né? E hoje a gente consegue olhar para trás e saber, assim, quando estávamos morrendo, nós estávamos, na verdade, apenas nascendo. Essa é a verdade sobre a Igreja do Cinema. Depois de 6 anos, a Igreja no Cinema foi 6 anos de gestação e ela nasceu em janeiro desse ano. Em janeiro desse ano, nós realmente passamos a ser parte daquilo que a gente já foi levantado para ser. E como é que foi essa vinda para Curitiba, né? Ou seja, o que você visualiza hoje? O que foi o fator decisivo para você deixar para trás uma igreja estabelecida? E vale lembrar que essa igreja hoje é dentro de uma loja física do shopping, então é de segunda a segunda dentro do shopping, né? A gente usa aqui cinemas, mas o Juliano conseguiu ser mais ousado ainda. Ele saiu a partir do cinema, ele ainda entrou e assumiu uma loja e tem lá toda a instalação semana inteira, tem acesso ao shopping. Mas no meio disso... É interessante, Carl, só fazer uma observação aqui, para quem está ouvindo, e essa loja custa 0, tá? R$0. A gente não paga nada. E eles lembram do menino em 2003 andando no shopping sonhando com uma igreja numa loja? 18 anos depois a gente pisou nela e Deus falou comigo, cara, falou assim, eles não estão dando essa igreja para uma instituição religiosa, porque se eles quisessem atrair público para gerar fluxo no shopping, eles davam para as grandes, para os televangelistas. Eles estão dando essa igreja por um testemunho que eles viram durante 18 anos. Um comportamento que conduzia com a palavra e com a atitude, né? Eles estão dando isso para uma Bíblia que eles não leram, mas eles viram. É para isso que os donos do shopping estão dando essa igreja, né? Isso é a importância de você caminhar em integridade, né? Inclusive é o shopping que você servia e trabalhava, né? Como superintendente, Exatamente. né? E o shopping não acreditou quando você pediu as contas, né? Falando, não, mas você está indo para onde? Não, para lugar nenhum. Não, é impossível. Você está... e esse shopping hoje ainda tem as portas abertas falando, não, se você quiser trabalhar, né, pode voltar, tá aqui. É óbvio, né? Você é um cara excelente naquilo que você faz e você tem essa habilidade, né, de você pegar um problema, desenrolar ele sem ter sentido que era um problema, né? Isso traz muito clima laboral, né? Isso traz uma harmonia naquilo que a gente faz. Mas aí no meio disso você deixou para trás essa igreja, você deixou o conforto de uma casa que, né, a tua esposa, ela fala brincando, levou 8 anos para decorar essa casa, né? Realmente é uma casa que você não se sente em São Paulo quando está dentro dela. É uma casa, deixou uma empresa com 5 funcionários lá, tendo o desafio de uma gestão de longe. Veio morar de aluguel aqui em Curitiba, veio assim tudo novo, trocando o carro, pegando um modelo mais econômico, vendendo o kart que você tinha, abrindo mão de hobbies. E você é um cara que me lembra muito quando Jesus falou para o jovem rico, vai e vende tudo, dá aos pobres e me segue. Né? Jesus, na verdade, estava rompendo com as ambições. Jesus estava tratando as ambições daquele jovem rico. E hoje, o pecado de um crente hoje são as ambições lícitas que ele pode ter, mas não deveria ter. Né? A gente é cativo, a gente é refém de algumas ambições que são nosso direito como humano, mas não são nosso direito como vocação. Deus, porque todo humano tem o mesmo direito. Sim. Só que na liderança, quanto mais líder eu sou, menos direito eu tenho. E continuo humano. Então, um dos paradoxos de liderança é que você pode tudo, mas metade do que você pode, você nem deve. Você não tem esse direito. Né? Você não tem esse direito. E eu sempre falo, né, que a liderança ela é uma montanha. No pé da base da montanha são os seus direitos. E na altura, no topo da montanha são os seus direitos. Então, conforme você vai subindo no topo de liderança, os seus direitos eles vão afunilando, vão diminuindo. E no topo da cadeia você é sem direito nenhum. Você não tem mais direito da tua exclusividade em casa, você não tem mais direito de atender o telefone só quando você quer, você não tem mais direito de ver uma mensagem no WhatsApp e não responder ela, você não tem mais direito de ter um monte de gente querendo ouvir você e você se dá o luxo de falar, não quero fazer live nenhuma. Por quê? Porque eu não estou afim. Não, você não tem esse direito. Né? Quando a gente decide liderar, a gente se torna uma propriedade dos outros. Porque essa é a contrapartida de alguém que se doou para ser liderado por nós. Então, existem alguns compromissos de um líder que ele não deve fazer porque ele quer.
Ele deve fazer porque ele tem que fazer. É ofício, né? Ossos do ofício. A gente está inerente. E você, no meio de tudo isso, você decidiu abrir mão de muitos direitos, né? Vale lembrar ainda que vocês superaram 3 gestações que não nasceram, né? Existe um sonho de vocês ainda terem os filhos de vocês, mas o que realmente trouxe vocês assim de falar, cara, a gente tem que estar lá? Como é que foi isso aí? É, nosso processo como cristão a gente estava até falando disso no começo da semana, é como a luz da aurora, a gente vai brilhando pouco a pouco até se tornar um dia perfeito. Deus vem me desconstruindo, né, aos poucos, assim, vem me desmontando aos poucos. Quando eu estive aqui em outubro, eu falei para ele, a gente perdeu a gestação em setembro, tá? Agosto, setembro. Daí eu falei, a gente precisa mudar a vida, não faz sentido essa vida louca. O que a gente ama fazer é estar com pessoas, o que a gente ama fazer é servir pessoas, o que a gente ama fazer é pregar o evangelho, o que a gente ama fazer é ajudar alguém, é ser relevante, é resolver problema, que nem você falou, a gente adora resolver problema. E a gente viu a comunidade aqui, viu a cidade e viu o nosso coração e falou, vamos voltar para lá. Eu não queria voltar para o mercado de shopping center, continuo não querendo. E vamos lá, mas vamos lá. De repente a gente acha alguma coisa no shopping por ali, pelo menos a gente está perto de uma comunidade sadia e tal. E quando a gente chegou aqui em outubro, que aí eu preguei nas Incs daqui do Sul, cara, veio um sentimento muito forte de desperdício, né? É como se houvesse um grande desperdício. Assim, é muita gente boa desconectada. E muita gente que se moveu pela mesma razão, que se uniu pela mesma razão. Existem divergências, isso é muito claro e sempre vai ter. Mas aquilo que uniu esse grupo é muito mais forte do que o que ainda hoje separa. E esse, na verdade, para mim é um problema da igreja mundial, né? Aquilo que une a igreja é muito mais forte do que o que separa a igreja. E eu senti isso, e aí e por acaso, essas pessoas que você mencionou, algumas delas eu encontrei por acaso, não foi intencional, e quando eu conversava com eles, o mesmo sentimento me vinha. Cara, você é muito bom para estar desconectado dessa comunidade, e ainda que não seja nessa instituição, mas nesse ecossistema. Esse ecossistema não pode se dissolver. E ali meu coração se moveu por essa necessidade, né? Lembre-se, os cristãos não deveriam se mover pelo que querem, mas deveriam se mover por aquilo que é preciso ser feito, né? E aí, para mim, fez todo sentido. Eu vou só encerrar essa live aqui.